Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz a todos. Vamos abrir então a palavra em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler versículo 26 e 27 para este momento. Tiago 1, 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos ter mais um momento de oração juntos, irmãos. Pai amado, damos graças ao Teu nome por mais este momento reunido, Senhor. Sempre é para nós um imenso privilégio nos reunirmos como um só povo para ouvir o Teu falar. Que o Senhor nessa noite possa nos ajudar, possa ministrar a todos nós. Senhor, nós desejamos Te ouvir, nós desejamos ter nossos conceitos corrigidos pelo Senhor. Senhor, há em nós sim uma fome, um desejo de compreender o que o Senhor tem para nós nessa epístola. Já Te agradecemos pelo caminho percorrido até aqui e pedimos ao Senhor que continue abrindo para nós os tesouros da Tua palavra. Senhor, nós sabemos que é impossível tocar em realidade sem que o Teu Espírito revele-se a nós. Então nós pedimos Tua capacitação, Tua habilitação. Renova as nossas forças, Senhor, para esse momento. Muitos de nós, em diferentes rotinas, chegamos aqui às vezes cansados, mas sabemos que Tua palavra tem um poder restaurador, Senhor. E nós queremos sim nos agarrar com firmeza à Tua palavra nessa noite. Agradecemos, Senhor, a vida de cada irmão que aqui se encontra. Aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe muito melhor do que nós, então não queremos entrar em conjecturas de forma nenhuma. Senhor, fale a nós e de alguma maneira o Senhor possa repartir essa porção e nutrir todo o corpo. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Espero que os irmãos estejam preparados, para essa noite. Todas as vezes, assim, já venho meditando em Tiago há um bom tempo, mas todas as vezes que eu paro para considerar o que o Senhor deseja para nós, sempre há aquela expectativa, sabe? E Tiago é um grande desafio para nós como igreja mesmo aqui, e por inúmeros motivos, Um deles porque nós já temos muitas coisas, irmãos, formadas dentro de nós, e às vezes é difícil o Espírito tentar ampliar nossa visão ou corrigir nossos conceitos, Então há uma necessidade de mantermos o coração aberto para receber luz do Senhor, Então eu estou iniciando com essa palavra, que os irmãos já viram que os versos que nós estamos lendo já serão versos de desafios para nós, Mas eu acredito que dentro da linha do que o Senhor já vem construindo, esses versos se tornarão assim novos diante dos nossos olhos. Eu creio nisso. Creio que o Senhor há de esclarecer de uma maneira mais precisa aos nossos corações o que significa, como diz o texto, visitar os órfãos e as viúvas, guardar-se incontaminado, E às vezes esses versos são tratados de maneira isolada e perde-se então a linha do Espírito na epístola, e até mesmo quando pensamos então no todo da revelação, que também é muito importante. Tiago não é um livro isolado, Nós temos outros escritos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que nos dão então uma ampliação naquilo que nós estamos falando, irmãos? Então é importante que os irmãos mantenham o coração aberto,
um ouvido sensível e, sobretudo, me ouçam com amor, me suportem em amor, ouçam até o fim, que às vezes nós vamos tocar em algumas coisas que no momento vai doer um pouquinho, vai sentir um pouco, porque às vezes são maneiras que nós temos diferentes de pensar, né? Peço que os irmãos levem aos pés do Senhor o que vai ser falado, examinem, considerem, meditem, né? Obviamente que será um desafio pessoal para cada um diante do Senhor, será, irmãos, e cada um de nós vamos saber o que vamos fazer com o que temos recebido, né? Nós estamos falando, nós vamos descartar ou vamos levar conosco aos pés do Senhor e meditar, né? Então fica aí uma súplica para que os irmãos me ouçam até o fim. Se em algum momento talvez você não entender muito bem o que estou falando ou não concordar, espere pelo menos até o final para os irmãos terem uma ideia completa do que está no meu coração. Eu creio que há uma carga do Senhor no meu coração muito clara para essa noite, muito nítida, e tanto que o Senhor me deu uma direção muito específica de tratar 3 pontos juntos, relacionando-os. Eles se apresentam nesses 2 versos. Os irmãos sabem que até o momento nós estamos como que considerando ponto por ponto dessas marcas daqueles que são prontos para ouvir, mas estando em oração diante do Senhor e meditação e pedindo ao Senhor clareza, muito claramente senti do Senhor que eu deveria relacionar esses 3 pontos, porque eu os vejo assim, e isso vinha assim nas minhas meditações mesmo diante do Senhor, relacionando os 3 pontos que irei falar com os irmãos. Então o desafio para os irmãos será inicialmente anotar os 3 pontos iniciais que nós vamos falar e anotar as impressões que tiverem, porque nós vamos falar dos 3 juntos e não separados, porque eu não os vejo separados. Então eu peço que os irmãos possam já desde então perceber essa diferença na exposição e possam estar anotando então aquilo que o Senhor falar ao seu coração. Então o que nós vimos até agora, irmãos, foram 4 marcas daqueles que são prontos para ouvir. A primeira marca fala daquele desobstruir, do retirar a cera, preparar o terreno, né, para recebermos a palavra. Esse é o primeiro passo para você ouvir. O primeiro passo para ouvir não está relacionado em ir em direção à palavra, está relacionado com a preparação do vaso para o recebimento da palavra. Então nós já vimos isso. O segundo passo, então, tendo limpado, retirado a cera, o segundo passo é acolher com mansidão a palavra, ou seja, não resista a ela, acolha ela humildemente, né? Esse é o sentido do texto. A terceira marca, e esta para mim foi uma grande virada de chave na minha experiência lendo essa epístola, quando Tiago fala sobre ser praticante da palavra. E geralmente quando eu lia, né, graças ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado mais luz, eu lia como que compreendendo como uma atitude meramente externa, né? Ser praticante é procurar obedecer um ordenamento aqui e ali, mas quando eu compreendi então que esse praticante da palavra trata-se mais do que eu faço com a palavra, e dessa relação todo o restante irá harmonizar-se, né? Essa é a palavra que nós temos falado, a harmonia. Então isso para mim foi uma tremenda virada de chave, irmãos, e muda muito da perspectiva cristã quando pensamos nesse ponto de vista. O que significa a prática da palavra? Significa meramente você se esforçar para cumprir isso ou aquilo. Trata-se de uma relação com a palavra, e a partir daí, então, tudo mais há de se ajustar. Então, quando eu compreendi isso, para mim foi assim, libertador em muitos sentidos. Posso os irmãos considerar mais essa questão da prática da palavra. O quarto ponto que nós vimos, ou a quarta marca daqueles que são prontos para ouvir, nós colocamos como sendo o considerar atentamente a lei perfeita ou a lei da liberdade. E nós vimos o que significa essa lei da liberdade, baseado em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o que é liberdade? Verso 18 de 2 Coríntios, e todos nós contemplando. Isso é liberdade, irmãos. Essa é a lei da liberdade, é a lei da contemplação. É contemplando a Cristo que nós somos transformados. Então bem-aventurado é aquele que considera atentamente, que contempla atentamente, que se detém em contemplar as belezas do nosso Senhor. E então, hoje, nós vamos tocar em 3 pontos, como disse,
intercalando-os, interrelacionando-os. E será o ponto 5º, 6º e 7º, vou citar os 3 juntos. E depois os irmãos podem, irmãos, se eu puder sugerir algo, anote os 3 juntos, um embaixo do outro mesmo, sem dar espaço, porque nós não sabemos o que o Senhor há de falar no seu coração. Anota os 3, um embaixo do outro. E depois você anote todas as impressões juntas, embaixo, discorrido. Talvez seja melhor para os irmãos. Então, 5º ponto, está aí no versículo 26, e nós vamos colocar como sendo: refreando a língua. Refreando a língua. O 6º ponto, nós vamos colocar como sendo: socorrendo os necessitados. Se os irmãos quiserem colocar na frente, os órfãos e as viúvas, conforme nos mostra o verso 27. E o 7º ponto, nós vamos colocar como sendo: guardando-se da contaminação do mundo. Isso também está no versículo 27. Os irmãos leem o texto, está claramente aí, né? Nós acabamos de ler. Verso 5º ponto, então, repetindo: refreando a língua. O 6º ponto, socorrendo os necessitados, órfãos e viúvas, né? E o 7º ponto, guardando-se da contaminação do mundo. Então, como disse, irmãos, esses 2 versos que nós acabamos de ler, eles são comumente citados, né? Só que como eles são citados? Essa é a primeira pergunta que nós vamos fazer: como eles são citados? Então, o primeiro erro, ao meu ver, é que eles são considerados isoladamente. Então, cita-se, por exemplo, a questão da visita isoladamente, sem considerar o contexto da carta de Tiago e sem considerar o todo da revelação bíblica. Então, esse, ao meu ver, é um grande erro, é um equívoco, tratar os versos isoladamente. Como nós sabemos, por exemplo, no original grego do Novo Testamento, você não tem a divisão em capítulos. Você vai encontrar o texto discorrido. Então, quando o Espírito deu a carta de Tiago, a epístola de Tiago, ele o deu como um texto único, discorrido. Então, a mensagem é um todo e não um verso. Então, isso é importante. Tanto que os irmãos estão vendo como há uma clara harmonia e uma linha muito clara do Espírito em toda a epístola. Não há um quebrar, há uma linha clara, assim como é todas as Escrituras. Às vezes nós não conseguimos ver, mas certamente há uma harmonia ali muito clara. Então, um dos grandes danos ao se citar esses versos é porque eles são citados isoladamente. Então, perde-se a linha do Espírito para compreender em que momento foi citada a questão, por exemplo, que é apenas um dos pontos que nós vamos ver, não é o primeiro, a questão da visita, né? E em especial órfãos e viúvas, porque havia um contexto a esses destinatários. Então, eu gostaria que os irmãos desde já percebessem o seguinte: nós estamos citando 3 pontos juntos, como eu disse, porque eu os vejo assim. Tiago vem de uma linha onde ele está falando sobre o ouvir, certo? E até agora, os irmãos vão de ver que Tiago tocou na nossa relação, vamos colocar assim, pessoal e corporativa, como um vaso coletivo, em responder à palavra. Até agora, o que Tiago está tratando é isso. Ele tratou sobre provações, que veio até a marca ali do verso 19. Aí eu disse para os irmãos que o verso 19 divide a epístola em 3 partes: prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E até o capítulo 2, verso 26, ele vai na linha do ouvir. Então não vai mudar a linha, irmãos. Por isso que tudo que falar com os irmãos, inclusive essa questão da visita, está relacionado com o ouvir, certo? Tiago não mudou a linha. Até o verso 26, onde os irmãos verão, que é o último verso do capítulo 2, que haverá como que uma mudança de assunto, né? Mas que está conectado com o que foi falado anteriormente também. Porque no capítulo 3, Tiago vai começar a falar da língua, que é onde entra o assunto do tardio para falar, certo? Então até o 2,26, o assunto é o ouvir. Tiago não vai mudar a linha. O Espírito Santo é preciso e lindo nesse discorrer do texto de Tiago, né? Eu mesmo tenho estado maravilhado com isso. Então eu disse para os irmãos, nós vamos relacionar esses 3 pontos. O primeiro ponto, eu gostaria que os irmãos vissem essa ordem. Isso aqui que eu vou citar agora, eu acho interessante os irmãos anotarem, porque olha a ordem que o Senhor colocou. Então, após vir essa questão da nossa relação com a palavra, de acolher a palavra, de limpar os ouvidos, toda essa relação que nós já vimos,
Tiago vai falar sobre o primeiro elemento, ou a primeira evidência, vamos colocar assim, daqueles que são prontos para ouvir. Então, se você tem tido uma relação adequada com a palavra, com aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, a primeira evidência de que você realmente está acolhendo a palavra é refrear a língua. Irmão, aí já dá para medir muita coisa, se realmente temos acolhido a palavra. Então, qual será a evidência disso? A evidência inicial não são atos externos, é uma relação conosco mesmo. Você está vendo? A primeira evidência de que você tem acolhido a palavra é: você tem refreado a sua língua? Eu tenho refreado a minha língua? Nós vamos ver mais sobre isso. A segunda relação ou evidência é socorrer os necessitados, que nós colocamos, ponto sexto. Isso tem relação com o que, irmãos? Com o próximo. Então, olha a ordem. Primeira relação, nós mesmos refreando a nossa língua. Então, essa é a primeira relação. A segunda relação é nessa ordem que o Espírito colocou, é com relação ao próximo. Aí ele vai falar de socorrer os necessitados, mas nessa ordem, não inverta. E a terceira relação, que é o ponto sétimo, é guardar-se incontaminado do mundo. Então veja, olha a relação. Relação conosco mesmo, de refrear a língua, relação com o próximo, e agora a relação com o mundo. Qual que é a relação com o mundo? Guardar-se incontaminado. Você está vendo a ordem? Por que há tanto dano no meio cristão? Porque essa ordem é invertida. Nem mesmo o próximo deve ser colocado em primeiro lugar nessa questão. E nós vamos ver alguns textos depois que vai ficar muito claro. Então, eu estou tentando construir com os irmãos o seguinte: há uma ordem estabelecida pelo Espírito na Epístola de Tiago. Nós estamos vendo essa ordem muito claramente. Se os irmãos forem para João capítulo 15 depois, verão essa mesma ordem. Certo? Vida de união, relacionamento com o próximo, relacionamento com o mundo. Se você inverter isso, irmão, esquece. É dano, confusão, dificuldades. Então, essa ordem não pode ser invertida. Certo? Então, é muito interessante, irmãos, que após tocar, e nós vamos construindo algo, após tocar na responsabilidade da palavra, ele comece falando do assunto da língua. E por que ele começa falando, irmãos? Porque se verdadeiramente estamos ouvindo, isso irá repercutir na nossa língua. Preste atenção nisso. Em outras palavras, como que a nossa língua é freada, ou treinada, ou discipulada, ou ensinada? Ouvindo. Então, novamente perceba, não é um esforço simplesmente de deixar de falar isso ou aquilo. Esquece. Se você for nesse confronto direto, você vai cair. Então é um esforço mais em direção a ouvir a palavra, porque ela irá treinar a sua língua. Como que você põe freio na sua língua? Ouvindo. É isso que o Tiago está dizendo. Vamos ver isso num texto bem conhecido, para nós irmos construindo algo. Isaías capítulo 50. Os irmãos conhecem tão bem esse texto, mas eu queria abordar dentro disso que nós estamos considerando nessa noite. Isaías 50, verso 4. Vou me deter apenas no 4 mesmo, para que os irmãos vejam. Então, olha o que diz o verso 4. Isaías 54. O Senhor Deus me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ponto. É como se ele estivesse dizendo assim. Agora ele vai dizer assim: como que eu recebi, como que ele me deu essa língua de erudito? Como que ele me deu essa língua, em outras palavras, de um discípulo, de alguém que tem aprendido? O restante do verso vai dizer: ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Então, não sei se você compreendeu, irmão, mas primeiro ele fala de um fato. O Senhor, claro que falando ao Senhor Jesus, mas nós estamos aplicando o princípio a nós. O Senhor Deus me deu língua de erudito. Ponto. Como que ele nos dá língua de erudito, ou uma língua treinada?
que saiba dizer boa palavra ao cansado, nos despertando toda manhã para ouvir. Está entendendo a ordem? Tiago até agora falou do ouvir. Agora, tendo falado do ouvir, eu falo assim: freia a língua. Ponha um freio na língua. Se nós temos tido, irmãos, e aqui está para cada um ponderar diante do Senhor, não estou apontando para ninguém, e ao mesmo tempo estou apontando para todos nós, porque nós precisamos considerar diante do Senhor isso. Se nós temos tido línguas desgovernadas, nós precisamos considerar diante do Senhor se realmente estamos ouvindo. E isso terá impacto na questão das visitas, isso terá impacto com relação à questão da contaminação comum. Então vamos construindo aos poucos. Então, como que nós recebemos a língua de erudito ou de discípulos? Se nós temos tido ouvidos de discípulos, se nós temos aprendido. Então, nós retornamos novamente a algumas perguntas que precisam ser feitas em Tiago. Vou fazer algumas para que os irmãos possam ir ponderando. Como que nós temos ouvido? Temos sido praticantes da palavra? Temos acolhido a palavra com mansidão? Então, se realmente isso está acontecendo na nossa vida, a nossa língua manifestará isso. Então perceba que é algo que não dá para fingir. Compreende? A sua língua irá manifestar o que está aí dentro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Então, se tem havido um coração que tenha acolhido verdadeiramente a palavra, isso irá se manifestar através da língua. E Tiago, irmãos, ele vai tratar esse assunto da língua com muita seriedade. Muita. Por exemplo, o capítulo 3, que nós iremos entrar, e por isso não vou entrar nele propositalmente, porque eu quero me deter nele com muita atenção. O capítulo 3 de Tiago é o capítulo da língua. Em todas as escrituras, se você pudesse escolher um capítulo que fale sobre a língua, seria Tiago capítulo 3. Então, mesmo que eu não entre, já anote para você ler dentro do que nós estamos falando nessa noite. Então, Tiago leva muito a sério com relação a isso. Então, é sobre essa base do ouvir que nós construímos até agora. Refreando a língua, que é o segundo passo nessa linha, é que Tiago vai falar sobre as visitas. Está entendendo? É que Tiago vai falar sobre visitar órfãos e viúvas. Então eu não vou tratar um tema aqui isolado de visita. Isso não é meu encargo. Eu quero que os irmãos percebam os perigos e os ganhos que há envolvido em tudo isso. Então minha intenção é tratar esses 3 pontos relacionando-os. Então, veja por exemplo, irmãos, esse assunto da visita aí. Obviamente que eu estou construindo tudo isso não é para desmerecer a questão do cuidado mútuo e nem das visitas. Não é meu interesse dizer isso, muito pelo contrário, né? Mas é muito importante que os irmãos tenham, desde já, para que nós possamos entrar nesses assuntos, bem claro que há uma ordem apresentada para que chegue então na questão da visita. E nós pulamos, ignoramos toda essa ordem. Nós queremos logo olhar para o outro e falar: ó, fulano, você não visita ninguém, você não faz nada. E eu vou falar sem rodeios, porque é a nossa realidade mesmo. E nós precisamos ser confrontados e compreender melhor esse assunto, tão maltratado às vezes em nosso meio. Então eu não estou desmerecendo e nem retirando o valor do cuidado mútuo. Não estou. Mas eu estou dizendo que há uma ordem para que isso seja feito. Caso contrário, não será de edificação. E talvez nessa questão seria melhor não fazer. Aí alguns vão falar: o irmão está desestimulando a visita. Acabei de dizer que eu não estou. Estou dizendo, irmãos, que nós vamos considerar os antecedentes. Qual tem sido sua relação e a minha relação com a palavra? A minha língua está treinada? Porque senão eu vou visitar o outro com uma língua inflamada. Você acha que vai edificar quem? É esse assunto, é nesse ponto que eu quero chegar, mas ainda faltam algumas coisas para eu dizer antes. Então, irmãos, veja,
Nós temos que confessar aqui, e digo isso assim, para nossa reflexão aos pés do Senhor, como igreja, nossa aqui, localidade, que eu creio que são falar para nós, assim como o Senhor se apresenta a cada localidade Ele tem uma mensagem específica, porque é Ele quem está passeando no meio das suas igrejas e tratando com cada uma, Ele tem uma mensagem específica para nós. Então, irmão, se Ele está falando desse assunto conosco, nós precisamos considerar o seguinte: nós vamos confessar diante do Senhor que muitas vezes os nossos movimentos, eles são movimentos independentes, e que não são oriundos, não são frutos dessa vida que tem acolhido a palavra, que tem aprendido a refrear a língua. Então, do que vale o movimento? Porque o que importa para o Senhor, irmãos, não é o movimento em si, e nem o deixar de movimentar-se. O que importa é o quanto do Senhor, do meu Filho, o quanto de Cristo há nisso. Então, se nós formos, como já dizia um irmão, na energia da carne, se nós formos com uma língua inflamada, se nós não temos acolhido a palavra, irmão, você vai ajudar quem se você não tem ajudado a si próprio? E obviamente estou falando a mim mesmo. Então a ordem que a palavra coloca aqui em Tiago, em outras palavras, é: cuide de você mesmo, primeiro, diante do Senhor, nessa relação com a palavra, para que então você possa cuidar do próximo, e então você compreender essa relação com o mundo. Irmão, se você inverter esse primeiro e segundo ponto, colocar o próximo antes da sua relação com Deus, acabou. Você não vai edificar nem o próximo e nem a você próprio. Então esse assunto é muito sério. Irmão, você está tirando isso da sua cabeça. Nós vamos ler alguns textos que vai mostrar que eu não estou tirando da minha cabeça. Eu quero que os irmãos tenham isso claro, para que nós possamos ir lendo os textos e considerando isso. Então, sobre esse assunto da língua ainda, vamos a Efésios 4:29. Nós abordamos esse texto há não muito tempo, mas ele é muito precioso dentro desse contexto. Efésios 4:29. O Espírito está falando aqui por meio de Paulo a respeito das coisas que entristecem o Espírito. Capítulo 5, verso 18. Ele vai falar sobre o enchimento do Espírito, né? No verso 30 do capítulo 4, ele vai falar sobre entristecer o Espírito. Mas eu quero falar apenas esse verso 29, que vai tratar nessa relação da boca, da língua. Olha o que diz: não saia da vossa boca nenhuma, não há exceção, irmão, é nenhuma palavra torpe. Como os irmãos sabem, eu já disse isso no outro momento, se aqueles que não anotaram deveriam anotar para considerar. Essa palavra torpe, no original grego, ela significa uma palavra que tem cheiro de peixe podre. Muito forte, né, irmão? Você vai falar com o próximo, na hora que você abre a boca para falar alguma coisa, é um cheiro de peixe podre. Aquela palavra não tem conteúdo de edificação. E olha como que diz o restante: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, sublinha também essa palavra, irmão, unicamente a que for boa para edificação. Então veja o assunto que está aqui: edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você está vendo, irmãos? Ah, irmão, eu vou ajudar o meu irmão que ele está precisando, vou visitá-lo. Vai, irmão, vá, mas quando você abrir a boca, o que vai sair da sua boca? O que adianta, irmãos, nós irmos nesses movimentos, se quando nós abrimos a boca, cheiro de peixe podre? Não edifica. E aqui, repito, se for boa para edificação, irmão, fique tranquilo, o Senhor irá te dar os encargos. Às vezes nós tratamos esses assuntos ainda com muito peso, mas eles são mais simples, é nós que complicamos muito. Se nós acolhemos a palavra,
se a vida tem crescido, como temos falado, o Senhor irá nos dar os encargos específicos. E quando nós abrimos as nossas bocas, será uma boa palavra alcançada. Será uma palavra de edificação. Então, não coloque para você nenhum molde nessas questões, irmão. Que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Compreende o que eu estou querendo dizer? Ouça o Espírito, irmãos. Seja guiado por Ele. Trate essas questões das relações anteriores à visita, ao cuidado mútuo. E que, por outro lado, o Senhor possa encontrar em nós vidas que têm avançado e onde essas relações mútuas possam crescer. Que é isso que nós desejamos. Nós desejamos realmente sermos edificados mutuamente. Mas para que isso aconteça, há todo um ambiente a ser preparado antes. Compreende, irmão? Os irmãos estão entendendo? Estou sendo claro, irmão? Então vamos ao capítulo 5 de Efésios, logo à frente aqui. Gostaria de ler os versos 1 a 4 também, que ele vai tratar do mesmo assunto, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Então veja o padrão da vida divina, irmãos, né, em nosso meio. Agora olha o que ele diz no verso 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Aqui no verso 4, então, ele vai tratar 3 tipos de conversa, vamos colocar assim. A primeira conversa é a conversação torpe, é aquilo que nós já falamos, né? A segunda são palavras vãs, palavras inúteis, palavras ao vento, palavras que não têm conteúdo, que não nos apresentam Cristo, que não edificam. E o terceiro nível aí, que ele vai colocar, ou o terceiro ponto de conversa, chocarrices. Sabe o que significa chocarrice, irmão? No original grego, brincadeira sem limite. Brincadeira sem limite. Nós vamos procurar nos ajudar, nos ajuntamos, e o que acontece? Brincadeira sem limites. O Espírito diz que são coisas inconvenientes. Não deveria acontecer no nosso meio. Então, se a vida de Cristo tem crescido em nós, pelo acolhimento da palavra, pelo acolhimento das provações, irmãos, essas coisas hão de se manifestar, segundo a vida de Cristo em cada um. Então nós não precisamos forçar nada, não precisamos colocar moldes, modelos, nada. Nós precisamos ponderar primeiro a nossa relação com o Senhor, e então todas as consequências que advêm disso. Então, se nós não temos aprendido o que significa refrear a língua, nós deveríamos ter muito cuidado com relação a essas questões de visitas, irmãos. Talvez, quando os irmãos leram aquele verso de Tiago, né, que nós estamos falando, verso 26 e 27, talvez os irmãos falaram assim, ele vai vir e vai colocar ênfase na visita. Não, irmãos, eu não vou fazer isso, porque eu creio que o lugar dela é aí, onde eu estou falando com os irmãos. Então eu quero tratar esse assunto com muito equilíbrio e sem desestimular. Irmão, cuidemos uns dos outros, falemos a verdade em amor, nos edifiquemos mutuamente. Mas para que isso aconteça, irmãos, não há atalho. Tem como você pular para isso, irmão? Se for um movimento desordenado, não vai edificar. Entende? Agora, se nós temos acolhido a aprovação e a palavra, e a nossa língua tem sido treinada, então o Senhor certamente Ele há de nos dar esses encargos, e há de nos edificar mutuamente. Então, ainda pensando sobre esse ponto, e falando dessa ordem apresentada em Tiago, a primeira relação é pessoal, como eu já disse. Então, voltando nisso e tocando em um texto em especial, veja que a primeira relação é pessoal, ou seja, refrear a língua. Na verdade, tudo que Tiago está falando até agora é uma questão pessoal de resposta à palavra. Podemos abarcar no sentido corporativo, mas toca nessa questão pessoal. O que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor tem me dado?
Então é pessoal. Quando nós vamos para o assunto da língua, também é pessoal, é um resfriar da língua, né? Tanto não agir com uma língua inflamada, quanto não inflamar a língua de outros, né? Irmão? Então, antes de ouvirmos sobre cuidarmos uns dos outros, nós precisamos ouvir primeiro sobre cuidarmos de nós mesmos. Tem como inverter essa ordem. Então, baseado nisso, vamos a 1 Timóteo capítulo 4. Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler apenas um verso aqui, que é o verso 16. Olha o que diz aqui. Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Veja o que Paulo coloca primeiro, aconselhando Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo, em segundo lugar, e da doutrina, do ensino que você tem recebido. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Você percebeu a ordem aí? Então, nós sabemos que Timóteo, irmãos, ele era um jovem, comparado a Paulo, ele era um jovem, tinha lá seus 30 e poucos anos de idade, e ele estava cuidando de uma igreja bem rica, né? Digo rica, das revelações do Senhor, que é a igreja de Éfeso. E então Paulo deixa esse testamento aqui cheio de conselhos. 1 e 2 Timóteo, os escritos finais da vida de Paulo, ele vai como se colocar como um velho ancião ao lado desse jovem ali e aconselhá-lo, né? E como nós também, jovens que somos, ao lado de Paulo, precisamos tomar esses conselhos e aplicar em nossas próprias vidas. Então, Paulo diz assim: Timóteo, cuida de você. Segundo, cuida do ensino, da doutrina, daquilo que você está recebendo, do encargo, do depósito da fé. Cuida disso, preserva isso. E então, você salvará primeiro tanto a ti mesmo e aos teus ouvintes. Então veja a ordem, os ouvintes veio nesse texto de Timóteo por último, tá vendo? E veja que nós estamos falando de uma pessoa com um encargo de cuidar de outros, né? Ele era pastor e mestre na igreja de Éfeso. Então, muitas vezes nós achamos que a ordem não é essa, mas essa é a ordem apresentada. Então, quantos perigos, irmãos, e sofrimentos nós causamos aos outros, a nós mesmos e aos outros, por não ponderarmos aos pés do Senhor sobre a questão daquilo que Ele nos tem falado. Então, quantas vezes nós queremos ajudar os outros, quando nós não temos tido cuidado das nossas próprias vidas diante do Senhor? Então, como que nós vamos ajudar o outro? Então, a consequência de uma vida que não tem, entre aspas, se ajudado diante do Senhor, né, são línguas desgovernadas, que ficam fazendo estragos para lá e para cá. Línguas desordenadas, que no pretexto da edificação, estão mais causando destruição do que edificação. Então veja como esse assunto é sério. Não sei se o irmão vai colocar dessa forma, né? Mas eu vejo que quando a gente cuida de nós mesmos, cuidamos dessa relação doutrinária com a palavra, o cuidar do outro não é nem necessariamente mais um terceiro passo. O fato de você cuidar de si mesmo e ter uma verdadeira relação com a palavra, uma doutrina sadia e sã, que o Paulo vai falar de Timóteo, esses dois atos já é o terceiro. Entende? O fato de você se cuidar e cuidar do seu relacionamento com a palavra, você já está cuidando do outro, né? Também não estou utilizando o cuidar entendi essa relação, né? Mas entende que quando a gente já cuida de si mesmo e dessa relação com a doutrina verdadeira com a palavra, isso já vai minimizar muitos, sem dúvida, problemas e estragos no nosso meio, né? Sem dúvida. E isso já é um cuidar do outro. Eu vejo essa questão conforme o que tenho procurado expressar, que essa questão do cuidado mútuo, ele é uma consequência disso.
É uma consequência, é algo que desabrocha da vida, né? É aquela coisa leve que vem com isso que nós estamos falando. Cuidar de si, dessa relação com a palavra. Então a consequência disso, irmãos, tranquilamente, suavemente será um aumento do cuidado mútuo. Entende? Então, mas fica claro, eu entendi o que o irmão quis dizer, fica aí uma ponderação também para nós estarmos considerando. Aliás, João 17, quando o Senhor profere a oração sacerdotal, ele, proferindo ao seu círculo de discípulos ali, aqueles íntimos, ele diz assim: a favor deles, eu santifico a mim mesmo. Então é um tremendo princípio. A favor do outro, eu santifico a mim. Eu não exijo do outro, não corro atrás do outro, não faça aquilo outro. Em primeiro lugar, eu santifico a mim mesmo. Essa vida diante do Senhor. Entende? Então esse princípio, irmão, isso que eu estou falando é apenas uma janelinha para os irmãos mergulharem, porque isso está por todas as Escrituras. Então, irmãos, se isso não tem acontecido, do cuide de si mesmo, da doutrina, se isso não tem acontecido, a consequência disso, irmãos, é língua desgovernada. É língua, na linguagem de Tiago 3, inflamada, incendiada. Sabe pelo quê? Tiago 3, escrevendo a cristãos: línguas incendiadas pelo inferno. Sério, né, irmão? No original ali, eu fui pesquisar, a palavra inferno é Geena mesmo. Então não acha que há um amenizar, não, se você for recorrer a qualquer outro texto, é aquilo mesmo. Então a nossa língua, veja, ela pode ser incendiada, inflamada pelo inferno. E o que ela vai fazer? Vai colocar em chamas tudo que está ao redor. Por isso que Tiago, eu não quero entrar nisso antes da hora, mas inevitavelmente a gente vai falando. Por isso que Tiago fala que aquele que doma a língua, né, é um varão perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Veja a palavra refrear aí, que aparece lá em Tiago 3. Compreende? Então é muito sério, irmão. Porque às vezes nós vamos fazendo movimentos aqui e ali, queremos falar isso, falar aquilo, e no pretexto de ajudar, nós não estamos ajudando. Nós estamos colocando chamas. Então é muito sério tudo isso, irmãos. Então, retornando para Tiago, para nós procurarmos fechar o quadro aqui. Tiago, então, se os irmãos verem os versos aí, eu não vou ler novamente, mas os irmãos podem ir tomando nota. Tiago, então, ele vai fazer um contraste entre a religião vã e a religião pura e sem mácula. Os irmãos podem olhar aí. Vamos ler novamente, né? Porque eu vi que alguns russos ficaram me olhando. Vamos verso 26 e 27 novamente. Olha o que diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, primeiro passo aqui, Tiago está falando assim, ó. E eu pesquisei essa questão da palavra religioso aqui. Ela não tem uma conotação como tem nos nossos dias, certo? Ela tem um sentido aqui de uma adoração. Se você se diz um adorador, se você se diz alguém que serve ao Senhor, certo? Mas você não tem aprendido a refrear a sua língua, a sua religião, ela é vã, ela é inútil, ela é vazia. Esse é o sentido do texto aqui. Então essa é a primeira coisa que o Tiago está falando, certo? Claro que nós podemos fazer contraste com os nossos dias, obviamente, né? Mas então no verso 17 ele vai falar da religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta, 2 pontos: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então Tiago vai fazer esse contraste entre a religião vã e a religião pura e sem mácula. Nós podemos chamar de religião vã, para aplicarmos aos nossos dias e considerarmos também. A religião vã é aquela que se preocupa apenas com os atos externos. Essa é a religião vã, atos externos, mas esquece de ponderar, de considerar com relação à realidade interior. E o que é a realidade interior segundo a linha do que nós estamos vendo em Tiago? Acolher a aprovação, acolher a palavra e refrear a língua. Então a religião vã ou meramente externa não está preocupada com isso. Ela já está preocupada com o ato externo, com faça isso, faça aquilo. Ela pula essas etapas, certo? Mas a religião pura e sem mácula, ela não pula etapas.
ela vem nessa linha: acolha a aprovação, acolha a palavra, refreia a língua. Então sim, cuidado mútuo e relacionamento com o mundo. Então, não tem como pular essa etapa, irmãos. Nós não podemos ir para uma relação com o próximo e com o mundo sem nós vermos essa relação nossa diante do Senhor. Então aqui está a base. Então Tiago diz que aquele que supõe ser religioso e não refreia a língua, ele está enganando o seu próprio coração, não o Senhor, não o próximo, o seu próprio coração. O mesmo sentido do que nós falamos acima, daquele homem que contempla no espelho, sai e logo se esquece. Ele contempla a si mesmo. Entende? É a mesma linha de Tiago. Então, se nós, irmãos, procuramos manter atos externos sem esses passos de realidade interior anteriores que nos aparecem aqui, irmão, é vã. Porque o que o Senhor busca, sobretudo, é realidade. Aliás, essa é uma palavra pertinente para os nossos dias. O Senhor tem falado isso muito, sobre realidade interior. Nessa ordem: realidade interior, realidade exterior. Claro, irá acompanhar, né? A vida de Cristo irá se manifestar. Então, irmãos, penso que tratar esses 3 pontos juntos traz um maior equilíbrio, né, para nós. Então, com relação a refrear a língua e a visita, para mim eu creio que o que nós ponderamos até agora é suficiente. Creio mesmo. Tive inúmeras considerações diante do Senhor, mas o que entendo ponderar é isto. Então eu não vou tocar em questão necessariamente histórica, por que ele citou órfãos e viúvas. Obviamente que isso está num contexto da carta, mas o meu encargo para essa noite é tocar nisso. Irmãos, colha a palavra, aprenda a refrear a língua diante do Senhor, para que Ele possa então te direcionar, porque esses encargos irão surgir tranquilamente, irmãos. O Espírito vai te direcionar. Então, permita que a vida cresça. Nós já temos falado, permita que a vida cresça, simples assim, certo? E não negligencie, por outro lado, o cuidado também. Não vá para o outro lado de negligenciar o cuidado também, né? Agora, eu gostaria de tocar nesse último ponto, brevemente, mais uns 5 minutos apenas, nesse último ponto com relação ao mundo. Então nós falamos de refrear a língua, falamos com relação à visita, e agora nós vamos falar com relação a essa questão do mundo. Então, veja o que diz no final do verso 26, do verso 27. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então isso faz parte da religião pura e sem mácula. Então, primeira coisa que nós precisamos entender aqui, essa relação com o mundo, certo? Se você for a João capítulo 15, que eu já citei para os irmãos vão ver que há uma ordem ali: vida de união, relacionamento com o próximo, relacionamento com o mundo. Então, a base está onde, irmãos? Para relacionamento com o próximo e relacionamento com o mundo: vida de união, caracterizado pela palavra permanecer. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, está vendo a mesma coisa que o Tiago fala? E as minhas palavras permanecerem em vós, aí ele continua o texto, tocando a relação com o próximo e com o mundo. Então, nesse sentido do mundo, irmãos, eu gostaria de sublinhar primeiro essa palavra guardar-se. Guardar-se. Porque é um outro grande perigo que nós temos, e isso está acontecendo nos nossos dias com muita força, é a mistura com o mundo. É o mundanismo, a mistura. Certo? Isso vai se tornando, ao mesmo tempo que sutil, vai nos emaranhando, porque João, o apóstolo João, se você ler os escritos de João, ele vai colocar o mundo tanto como um sistema, como também como uma rede. E nesse sentido da rede é muito interessante, porque é como se nós fôssemos os peixes, né, que estão dentro dessa rede. Quanto mais você se debate, mais você fica preso ao mundo. Então, qual é o grande perigo dos nossos dias nesse sentido? Irmãos, guarde-se. Guarde-se. Cuidado com as misturas. Cuidado com o muito envolvimento. Cuidado com uma vida cristã, porque você está em Cristo, mas que vive e anda com o mundo, ou na forma do mundo.
Nós precisamos ter cuidado com isso, irmão. Tem nada a ver isso, sabe? Nós estamos vivendo na carne. Então é muito sério isso. E para isso, a questão do guardar, eu gostaria de ler um texto em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, os irmãos puderem comigo. Cântico dos Cânticos, todo esse livro é precioso, né, irmãos, nesse assunto do guardar-se. Mas aqui no capítulo 4, verso 12, eu gostaria de expressar esse guardar-se do mundo como esse verso aqui. Nós estamos numa fala então do noivo, falando da noiva no livro de Cantares. E ele vai dizer como ele a vê, certo? Cântico dos Cânticos, capítulo 4, verso 12. Então o noivo está dizendo como ele vê a noiva. Então, em outras palavras, como Cristo vê a sua igreja, certo? Ele vai dizer assim: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Irmãos, eu acho esse verso aqui uma expressão daquele guardar-se de uma maneira tão preciosa. Porque são figuras, irmãos, para relatar a vida secreta, a vida de amor, a vida de devoção ao Senhor. É isso que significa ser, para o Senhor, um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Agora, será que verdadeiramente temos sido isso para o Senhor? Aqui também há uma aplicação tremenda quando olhamos para a vida de Abraão e de Ló. Certo, irmão? Há uma tremenda aplicação, porque Abraão vivia uma vida de altar e tenda, uma vida de consagração representada pelo altar e uma vida de peregrinação, porque nós somos peregrinos e forasteiros. Seu lugar não é aqui, irmão, meu lugar não é aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros, a nossa pátria, ela é celestial, ela não é aqui. E Abraão, pela fé, compreendeu isso, e ele viveu vida de altar e de tenda, consagração e peregrinação. Ele não tinha uma morada fixa, ele ia habitando em tendas, ele vivia pela fé. Será que as nossas vidas hoje têm sido vidas de consagração e de altar? Ou de consagração e de peregrinação? Obrigado. Será que tem sido, irmão? Então nós passamos muito levianamente por isso e tratamos essas questões de maneira muito... Irmão Eliezer tocou na questão das vestes recentemente. Então veja que como o Espírito vai harmonizando isso, né, sem nada ter combinado. Os irmãos não ouviram a mensagem, ouçam, vão entender. Ele usou uma tríade de palavras ali muito preciosa, numa ordem também muito importante de ser compreendido, né? Então, irmãos, Abraão assim, e Ló? E Ló? Houve aquela contenda entre os pastores, lembra? E Abraão então fala, escolhe aonde você for, eu vou para o outro lado. Que Abraão confiava no Senhor, sabia que o Senhor ia cuidar dele, ele não precisava escolher aquilo que os seus olhos viam. Mas Ló não, Ló olhou, viu uma campina lá, viu algo belo aos seus olhos e seguiu por lá. E sabe o que diz as Escrituras? Depois você leia, se eu não me engano é Gênesis 13, 12 ou 13, depois os irmãos procuram. Diz que depois dessa ruptura entre os dois, graças a Deus, porque por um lado isso aconteceu, para que o Senhor pudesse avançar na vida de Abraão, né? Mas o Senhor também estava tratando Ló lá, né? Tanto que as Escrituras vai dizer que Ló era um homem justo, que afligia sua alma, né? Mas ele estava no contexto errado, porque diz assim que ele foi, após essa separação de Abraão, ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Irmão, será que nós não estamos fazendo esse movimento? Indo, até que nós paramos em Sodoma. Sodoma é uma figura do mundo. Nós vamos armando tendas até que nós nos vemos entrelaçados no mundo, misturados com o mundo, e as coisas vão se tornando normal. Tudo pode. Entende, irmão? Então essa relação de Abraão e Ló, irmãos, é muito preciosa também dentro disso que nós estamos falando. Então nós devemos ser para o Senhor
Nós devemos ser um jardim fechado, um manancial recluso e uma fonte selada. Isso é guardar-se. Agora, voltando ao texto de Tiago, só mais um pouquinho, tá, irmãos? Mas eu preciso realmente completar isto. Voltando ao texto de Tiago, ele diz: guardar-se, o que diz aí? Incontaminado do mundo. Então veja, não é uma vida de monge, não é uma vida de se isolar do mundo, não é isso que eu estou falando. É uma vida que, mesmo vivendo no mundo, não está misturado, compreende? Uma vida que tem sido para o Senhor, mesmo estando no mundo. Nós estamos aqui, irmãos, nós temos nossos trabalhos, temos nossas obrigações diárias. Agora, como está o nosso coração em meio a tudo isso? É aí que está o ponto. Compreende? Então a próxima palavra que Tiago usa é incontaminado. Preciosa palavra, irmãos. Guardar-se incontaminado. Sabe o que significa essa palavra? Dá algum sentido para os irmãos pensarem aqui. Que Tiago está escrevendo isso para cristão, né? Não está escrevendo isso para o mundo, ele está escrevendo para nós, igreja, cristãos, judeus na época, mas para nós, igreja. O sentido dessa palavra, dentre alguns sentidos, seria guardar-se limpo, guardar-se livre de censura. Que, irmãos, se você puder anotar um só, anota esse: guardar-se livre de censura. Um outro sentido, guardar-se impecável. E esse também, o último sentido, é muito interessante: guardar-se livre de vícios. Nessa relação do mundo, essa questão de vícios é bem aplicável, né, irmão? Nós precisamos ponderar diante do Senhor, né? Então, pensando nessa questão da palavra incontaminado, guardar-se incontaminado, vou repetir, talvez alguns irmãos não tomaram nota: guardar-se limpo, guardar-se livre de censura, guardar-se impecável e guardar-se livre de vícios. Então, quando nós pensamos nesse guardar-se, nessa vida, que é um manancial recluso, uma fonte selada, né? Tomara que as nossas vidas sejam assim, irmãos. Possa o Senhor desenvolver isso nas nossas vidas. Então, uma vida de separação para o Senhor, que mesmo vivendo no mundo, vive no altar e tenda. Então, irmãos, escrevendo para cristãos, ele vai falar sobre censura. Porque, irmãos, nós cremos que a vinda do Senhor está muito próxima. E esta palavra é para cristãos. Certamente, leia com cuidado sua Bíblia. Certamente muitos filhos naquele dia receberão uma censura da parte do Senhor. Do mesmo jeito que teremos os aprovados, teremos também aqueles que serão censurados, que não se guardaram limpos para a vinda do Senhor. Nós teremos aqueles que estão vivendo em vícios no mundo. Filhos, não deixaram de ser filhos. Por isso não serão, entre aspas, não terão um trato como do mundo. Mas receberão sim, irmãos, uma disciplina por isso. A Bíblia fala muito claramente sobre o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Cada um de nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Iremos responder pelo bem e mal que fizermos por meio do corpo. Essa palavra não é para o mundo, irmãos. O mundo não tem parte nisso. O sentido da palavra tribunal ali de Cristo, a palavra tribunal é bema, que fala de um tribunal elevado nos ares, né? Onde nós compareceremos, os filhos, não o mundo, os filhos comparecerão diante do Pai para prestar contas. Como você viveu a sua vida? Como você respondeu ao que eu falei? Essas relações estão muito claramente no Novo Testamento. Isso aqui não deve ser motivo de desencorajar ninguém, pelo contrário, deveríamos nos estimular, rever o curso e a velocidade das nossas vidas, rever se estamos envolvidos em vícios no mundo, rever se nossas vestes não estão manchadas, rever se não estamos precisando realmente mudar o curso ali, porque estamos no curso do mundo. Então é para isso que essa exortação deve vir aos nossos corações. Que não seja, irmãos, motivo de desencorajar ninguém aqui nessa noite. Longe disso.
Então, eu gostaria de terminar, e aqui realmente estou terminando, é o último texto que nós vamos ler. 2 Pedro capítulo 3, que é onde essa palavra vai aparecer. E ela vai falar justamente da vinda do Senhor. Se os irmãos puderem me ouvir mais um minutinho, nós vamos apenas ler esse texto e concluímos nessa noite. 2 Pedro capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, está falando dos nossos dias, né, irmãos? Virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Contexto de Noé. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Veja, destruição dos homens ímpios. Dia de juízo está ligado a isso. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Significa, a figura aqui é de um elástico que se estica. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Não vou entrar nessas questões, irmãos, eu queria chegar nesse verso 11 em diante aqui. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O sentido de piedade aqui nesse contexto é justamente consagração, que nós falamos na vida de Abraão. Vivem em santo procedimento e piedade. Como? Esperando, mas também apressando a vinda do dia de Deus. Veja, dia do Senhor, dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, aleluia, por esse nós, segundo a sua promessa, nós esperamos o que, irmãos? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por seres achados por Ele em paz, sem o que, irmãos? Sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma dizer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes,
crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar, irmãos. Sentir de pedir aos irmãos, se possível, que um irmão e uma irmã possa ter uma palavra final de oração para nós encerrarmos. Pai, nós mais uma vez te bendizemos, Senhor. E a impressão que o Senhor me traz nesta noite, ó Pai, me faz lembrar o texto, é que o Senhor disse que não esmagaria a cana quebrada. Ou seja, Senhor, aquele que já está cansado, quebrado, o Senhor não pisaria com os seus juízos baseados na lei, Senhor. O Senhor acolheria, Pai, colocaria em teu colo, cuidaria, Senhor. Obrigado porque nós somos esses quebrados. O Senhor não nos esmaga, exigindo de nós, ó Deus, nada além do que possamos ser para o Senhor. E por consequência, ó Deus, quem sabe fazer alguma coisa em cooperação contigo. Então te agradecemos, ó Deus, porque verdadeiramente, quando mais olhamos para nós e para os dias que vivemos, vemos a tua longanimidade. Obrigado, Pai, obrigado por esta palavra, obrigado pela vida do irmão João, Senhor, que de forma tremenda o Senhor tem usado. Nós louvamos a Deus pela vida dele e por tudo que o Senhor colocou na boca dele nesta noite. Nós te bendizemos, Senhor, e oramos, Jesus, em teu precioso nome. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra nessa noite, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque ao mesmo tempo que somos confrontados, Senhor, nós sentimos o teu consolo. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Sentimos, ó Pai, que estamos no teu colo, Senhor. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, porque de fato a tua palavra, Pai, é que nos amolda, Senhor. Verdade, Senhor. Ao teu caráter, à tua imagem, Pai. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Como sempre, irmão Jackson ora, Pai. Obrigado porque a tua palavra chegou até os dias de hoje, Pai. Amém, Senhor. Nós te adoramos, Pai, te bendizemos porque nós somos presenteados, Senhor. Porque o Senhor tem nos dado desse lugar, Pai. Amém, Senhor. Que o seu nome seja honrado, Pai, através das nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Pai, de fato, amar tanto a Ti, Senhor. Que vamos deixar o nosso eu totalmente, ó Pai, para fazer a tua vontade. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome pelo que tu és, Pai. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, Pai. Amém, E Senhor. nós sentimos isso, Pai, nessa noite, através da palavra que o Senhor nos deu. Amém, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós te engrandecemos, Pai. A Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém, em Senhor. nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Até domingo, então, se o Senhor assim permitir.